Olá pessoal, eu sou o Elton e nesse vídeo do projeto ACBR nós vamos trazer novidades para vocês que vão facilitar o seu trabalho com as impressões de documentos fiscais eletrônicos. Nós vamos falar nesse vídeo sobre o refactoring que está sendo feito para as impressões de documentos fiscais eletrônicos. Então nós já estamos mexendo, já estamos refatorando o código, já estamos trabalhando com os componentes de impressão de documentos fiscais eletrônicos para conseguir atingir alguns objetivos. Qual é o objetivo dessa refatoração do código? Por que nós estamos mexendo nessa parte dos componentes do ACBR? Bom, o primeiro objetivo é para diminuir código duplicado. Como vocês devem imaginar, todos os documentos fiscais eletrônicos têm muitas coisas em comum na parte de impressão. Por isso, nós queremos evitar que códigos que são utilizados várias vezes estejam duplicados nos componentes, né? Nós também queremos padronizar os componentes de impressão para que eles sejam mais semelhantes, né, e tenham um funcionamento mais simples. Isso vai simplificar o trabalho com componentes diferentes. Você mexe com nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica, DFE, MDFE e assim por diante, você vai ter mais facilidade para poder compreender o funcionamento de cada um. Vai minimizar a necessidade de você aprender vários detalhes diferentes, um para nota fiscal do consumidor eletrônico, outro para NFE e assim por diante. Outro objetivo que nós vamos conseguir atingir é melhorar a organização do código, mais fácil para você ler, entender e debugar o código que você está usando e, é claro, lançar base para melhorias futuras. Nós queremos facilitar o uso dos componentes, não só agora, mas também para as novidades que vierem por aí. E o que é que nós não queremos? Nós não queremos dificultar o seu trabalho, nós não queremos mudar os componentes demais a ponto de ser difícil de trabalhar com eles, se você já está acostumado. E não queremos também mudar os layouts. O objetivo não é mexer demais nos layouts, a não ser que isso seja extremamente necessário e que isso for facilitar o seu trabalho, a sua adaptação do código. Então vamos ver algumas principais mudanças nesse sentido. Na estrutura antiga, nós criávamos cada componente de impressão praticamente do zero. Então, surgia a necessidade de criar um componente de impressão para NFE, nós íamos lá e criávamos aquele componente de impressão. Daí alguém vinha e falava assim, eu preciso de um componente de impressão para Fortes Report. Ok, mas o que nós tínhamos feito era em Rave, então nós criamos um outro componente do zero em Fortes Reports. E assim sucessivamente. Surgiu um novo documento fiscal eletrônico, criava do zero de novo. Então, com isso, propriedades que são comuns, como impressora, margens, tudo era reimplementado para cada componente. Isso, além de gerar os códigos duplicados, muitas vezes acontecia de termos propriedades que eram usadas em uns e não eram usadas em outros, e propriedades também que eram implementadas de maneiras diferentes. Às vezes, uma posição aqui, um exemplo, né? Quantidade de casas decimais num formulário de impressão era inteiro e no outro era string, e assim por diante. Então, na nova estrutura dos componentes de impressão, agora eles herdam de uma classe base, TACBR DFE Report. E assim propriedades como arquivo PDF, logo, margens, né, inferior, superior, etc., foram movidas para esse componente, já que elas são propriedades que vão aparecer em todos os relatórios de impressão de documentos fiscais eletrônicos, casas decimais, né, e assim por diante. E para cada documento fiscal eletrônico, por exemplo, nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônico, MDFE e assim por diante, nós podemos ter uma classe base para esse documento fiscal eletrônico. Então, ela vai agrupar
as propriedades que são específicas desse documento fiscal eletrônico e que só aparecem nesse documento fiscal eletrônico, mas que não apareciam então na classe base aí do ACBR DFE Report. Nós temos um caso à parte da nota fiscal de consumidor eletrônica e da nota fiscal eletrônica, que tem uma classe base a mais, né, semelhante às duas, em vista desses dois documentos serem muito parecidos, né, e ter muitas propriedades usadas em ambos relatórios de impressão. Então nós temos uma classe única para os dois. Um gráfico ficaria semelhante a esse que nós temos aqui. Nós temos o ACBR DFE Report, né, que vai ser a base de todos os documentos fiscais eletrônicos, todas as impressões pelos documentos fiscais eletrônicos. Dele vai sair, né, todas as impressões. E aqui eu tenho um detalhado aqui sobre como ficaria a nota fiscal eletrônica e a nota fiscal de consumidor eletrônico. Vocês podem ver que tem uma classe base para os dois e cada uma dessas setinhas aqui indica uma herança, né? Chegando aí ao DANF em fortes, né? E em outros, ou o DANF CE, né? Fortes, ou em outros também. Essas são aí as ideias básicas de alterações. Mas isso, aqui você deve estar pensando, mas se as propriedades foram movimentadas, então quer dizer que chega lá embaixo, né? Eu estou acostumado a trabalhar só com DANF, o componente de DANF lá embaixo. Então as propriedades vão estar lá, e realmente. Nessa parte aí talvez não tenha muitas alterações, você não vai ver muita dificuldade se você não está mexendo no código intermediário. As propriedades só não vão estar implementadas naquela classe, mas elas vão estar herdando as propriedades aí das classes pai, de cada uma delas. Deixa eu mostrar para vocês então como está essa herança no código. Eu vou abrir aqui o exemplo do ACBR NFE, o programa de demonstração. E na parte de configurações do exemplo, é onde ele seta aqui o report que vai ser utilizado, né? Eu vou mostrar para você só a parte da herança. Esse código aqui é o provisório, nós estamos mexendo nele, mas já dá para ter uma ideia aqui do que eu mencionei naquele gráfico lá, aquele organograma. O componente de report, né? Aqui no caso a CBR NFE DANF RL, que é o Default Report, criado para a NFE, ele herda de uma classe genérica de DANF, né? E essa classe de DANF, como vocês podem ver, herda de uma classe DFE DANF Report, que é comum tanto para a NFE quanto para a NFE. E essa classe de DANF Report herda a classe TACBR DFE Report, né? Nessa classe TACBR DFE Report, há algumas configurações como margens, né? Propriedades como impressora, o nome do documento, número de cópias, logotipo e assim por diante. Casas decimais e assim por diante. E outras propriedades são adicionadas de acordo com os modelos, né? Algumas propriedades, como nós mencionamos, são comuns tanto para o NFE quanto para o NFC, como imprimir tributos, imprimir total líquido, estão nessa classe de DANF Report, né? E aquilo que é mais específico para a nota fiscal eletrônica foram movidos aqui para esse DANF Class. Por exemplo, se é formulário contínuo, né? Se exibe resumo canhoto e assim por diante. E é aquilo que é específico para o Forte Report, né? Então vai estar aqui apenas na classe do
ports e ports. Então eu separei para vocês algumas modificações que provavelmente são onde vai dar mais problema no seu código na hora de atualizar os componentes depois desses refactorings. Aqui eu criei essa tabela. É claro que tanto no fórum como no código e na pasta do código-fonte que vão ter informações mais completas, mas aqui são aquilo que o mais certo que vai dar problema mesmo. Aparecer a tabela aqui com a classe atual, o nome da propriedade, o novo nome, algumas observações, né? Independente da classe anterior, onde ficava a propriedade, eu coloquei aqui a classe nova, caso você tenha necessidade de procurar isso no código. Ok? Vamos começar aqui na primeira. A princípio vamos falar aqui do DANF e do DANF-CE, né? Tanto a impressão para nota fiscal eletrônica como para nota fiscal do consumidor eletrônica. A primeira propriedade que eu alistei aqui é essa, imprimir tributos. Ela não teve alteração de nome, né? O que foi alterado nela é o tipo. Ela foi alterada para um tipo enumerado. Isso elimina a necessidade da segunda propriedade listada aí, tributos separadamente. Essas duas propriedades existiam e eram meio que conflitantes, né? O objetivo das duas era imprimir os tributos, ou marcar que não iam ser impressos, ou imprimir os tributos de forma separada. Então, apenas com uma propriedade, essa imprimir tributos, agora você consegue configurar do jeito que você quer, ou do jeito que o seu cliente precisa. Se é para nenhum tributo ser impresso, se é para ser impresso normalmente, ou se é para ser impresso separadamente. A segunda propriedade, a terceira, ou melhor, as próximas três propriedades listadas aí, usa código EAN impressão, imprime nome fantasia, imprime em uma linha, elas foram renomeadas, né, para seguir um padrão e para ter um nome mais didático, para a gente conseguir compreender melhor o que essa propriedade faz. Então todas têm aí o prefixo imprimir, né, código EAN, nome fantasia ou em uma linha. Tá? A propriedade produtos por página foi removida, não tem mais necessidade dessa propriedade nos componentes de impressão. As outras propriedades estão listadas aí também. Exibir resumo canhoto texto, exibe campo fatura e mostra dados ISSQN também foram renomeadas, né, para que se possa compreender melhor o que elas fazem, né? Por exemplo, essa exibir resumo canhoto texto, na verdade é o texto do resumo canhoto, né? A propriedade de exibir resumo é outra. Exibir resumo canhoto texto. O nome ficou muito confuso, então ele foi renomeado. As outras duas seguintes estão aí também. E a imprimir dados dos documentos referenciados também foi renomeado. E por último, imprimir dados arma foi removida. Essa propriedade também não é mais necessária. Falando sobre a nota fiscal de consumidor eletrônica, né, três propriedades principais aqui: imprime desconto acréscimo item, QR Code lateral e imprime logo central. Elas foram renomeadas, como você pode ver aí nos nomes novos, né? Basicamente foram só essas alterações. Agora, sobre a nota fiscal de consumidor, sobre a nota fiscal eletrônica, perdão, sobre a nota fiscal nota fiscal eletrônica, em especial para o Fortes Reports, embora não tenha havido grandes alterações nas propriedades, uma propriedade ou uma classe específica foi alterada. Nós temos ali a fonte, que tem uma classe tfonte, e ela tem três propriedades. Duas delas são novas. Essa tamanho fonte endereço e tamanho fonte decimais campos. Elas estavam antes na classe principal, né, mas foram agrupadas aqui nessa classe tfonte. Então você vai configurar todas as partes de fontes aqui num lugar apenas. Essas são as principais diferenças no nota fiscal eletrônico. Então, outra coisa que eu gostaria de mostrar é um arquivo que
foi usado para agrupar alguns métodos utilizados pelas classes do Forts Reports. Esse arquivo acbr-dfe report forts.pass, ele tem aqui alguns métodos agrupados nessa classe tdfe report forts, né? Métodos para ajustar o report, ajustar margens, ajustar o filtro do PDF e para carregar o logo. Enfim, são métodos que estavam sendo utilizados várias vezes, né? E para evitar a duplicação de código, nós movemos esses métodos para cá, né, para essa classe, que era mais fácil de dar manutenção também. Então, basicamente, essas são as alterações que nós gostaríamos de passar com um pouco mais de antecedência, mostrar para todo mundo, né, que está utilizando o projeto ACBR, para que todo mundo possa já ir se preparando, né? O objetivo, como dito antes, é simplificar o trabalho de todos, né? Tanto nosso, né, dos desenvolvedores do ACBR, como de quem utiliza os componentes. Nós esperamos não criar muitos problemas com essa alteração, mas algumas pequenas alterações você provavelmente vai ter que fazer. A gente espera que esse vídeo possa ter esclarecido a maior parte das dúvidas, mas vamos providenciar um outro vídeo para fazer um hands-on aí nessas alterações, né, com os demos, os programas de exemplos dos DFE. Vamos fazer um antes e um depois e como é que a gente pode fazer essa correção, né, das modificações, vendo aí os problemas que vão aparecer, de modo que você possa replicar, né, a mesma ideia na sua aplicação, no seu software, na sua empresa. E claro, fique à vontade para utilizar a área de comentários ou de análise do vídeo para dizer o que achou, se gostou desse formato, e também sugestão para o que podemos abordar nos próximos vídeos. Sobre o refactoring, sobre as alterações, qualquer dúvida, fique à vontade para utilizar o fórum para postar suas questões. Eu quero agradecer a todos, né, pela atenção até o momento e até a próxima, pessoal. Bom trabalho para todos aí.